amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Vamos para mais uma super aula da LC de Mato Grosso 207, que trata do procedimento administrativo, e agora a gente vai tratar aí de um assunto importante, aliás, um dos assuntos mais importantes da lei, porque agora a gente vai falar como é que ocorre o temido procedimento administrativo disciplinar, o PAD, né? Então o PAD está aqui, né? A gente vai estudar agora o PAD, né? Que é o procedimento administrativo disciplinar. Só fazendo uma ajuda à memória, os procedimentos previstos na LC 207/2004 é o seguinte: primeiro, a instrução sumária para se verificar realmente se houve ou não ocorreu, se aconteceu ou não aconteceu, a vericidade dos fatos. Então, a instrução sumária. Aí nós temos aqui a sindicância, né, que pode ser tanto administrativa quanto investigativa, e depois nós estudamos o quê? O procedimento sumário. O procedimento sumário ele é bem específico para os casos de acúmulo ilegal de cargos, abandono de cargo ou inassiduidade habitual. E agora nós vamos estudar o PAD, que é o procedimento administrativo disciplinar. Este PAD aqui, tá certo? Ele é muito mais rigoroso, ele é para penalidades muito mais graves e, claro, ele não é sumário, ele tem o quê? Um rito, todo ele pré-estabelecido, que deve ser seguido pontualmente. Inclusive o seguinte, né? Isso aí eu falo de experiência própria, tá? Experiência própria, né? Um dos motivos na qual os servidores acusados que recebem a pena de penalidade, a penalidade de demissão, por exemplo, conseguem derrubar os PADs na justiça, é porque a comissão processante não seguiu rigorosamente o que está previsto na legislação. Então, o legislador aqui, ele tenta, nesses artigos aí, do 68, acho que até o 107, que a gente vai trabalhar o PAD, o quê? É rigorosamente claro, passo a passo, e claro que o examinador quer saber isso de você. Então, vem comigo, artigo 68, né? Artigo 68, ele vai falar para a gente quais as situações que são aplicado o PAD, né? O processo administrativo disciplinar é o instrumento destinado a apurar responsabilidade do servidor por infração atribuída no exercício de sua função ou que tenha relação com as suas atribuições do cargo em que se encontrar investido, nos casos em que se atribua ao servidor faltas de natureza grave que possam culminar em penas de suspensão superiores a 30 dias, demissão, destituição de cargo comissionado ou cassação de aposentadoria. E também temos aí cassação de aposentadoria, e está faltando aqui também a cassação não só de aposentadoria, mas também a cassação da disponibilidade, tá? Então vem comigo aqui. Primeira coisa que você deve entender. Gente, PAD é um procedimento lento, é um procedimento mais rigoroso, caro para a administração pública. Então, esse instrumento PAD aqui, ele só deve ser aplicado em natureza grave, né? Quais são os outros instrumentos que nós temos aqui? Nós temos instrução sumária, né? Instrução sumária, nós temos sindicância administrativa, procedimento sumário. Os três são utilizados, os três anteriores, quando não é de natureza grave. Professor, como que eu sei que é de natureza grave? Quando a conduta do agente aqui, do servidor, aquela conduta for atribuída uma pena de suspensão superiores a 30 dias. Menos de 30 dias é sindicância, demissão, destituição de cargo comissionado ou cassação de aposentadoria. Vai utilizar o quê? Procedimento administrativo disciplinar. Parágrafo único, vem comigo. Deverão ser observados no processo administrativo disciplinar os princípios do contraditório, ampla defesa e a utilização dos meios de recursos admitidos no direito. Ou seja, aí são os princípios aí da ampla defesa e do contraditório deverão ser atendidos aí. Por quê? Porque a Constituição Federal disse, né, todo e qualquer processo administrativo, o penal, o civil, né, qualquer outra esfera do judiciário, é garantido ao acusado, garantido ao réu que ele possa promover a sua defesa, ou seja, ele pode ter direito, né,
a sua ampla defesa, utilizar aí os meios de prova para se defender, ou o direito ao contraditório, aquilo que as pessoas dizem a respeito da pessoa, ele pode contrapor aquela situação. Então é garantido esses princípios, né? Bacana, isso aí tá tranquilo. Então o artigo 68 ele traz o quê? Para que serve, em que casos serão utilizados o PAD. Está aqui muito claro isso aqui, né? E o artigo 69, professor? O artigo 69 vai tratar da competência, né? Ou seja, quem são os agentes competentes para a instrução do processo administrativo disciplinar, né? Então vem comigo. São competentes para determinar a instauração e a instrução. Olha aí, são duas coisas, ó. Instauração, né? Através da portaria constituindo a comissão, e a instrução, que é o levantamento dos fatos apontados na instauração. De processo administrativo disciplinar, quem que é? Primeiro, né? Governador. Secretário Controlador Geral do Estado, CGE, né? Esse cara aqui. E os secretários e dirigentes de entidades. Então, essas são as pessoas legitimadas para determinar a instauração e a instrução do processo administrativo disciplinar. Bacana? Cada um na sua esfera, né? E agora, professor, agora a gente vai detalhar essa competência, né? Em especial a competência do governador, né? Por exemplo, quem que é, né? Então, aqui, o PAD, vem comigo, tá? Então, o PAD serve para o quê? É o procedimento utilizado para aplicação de quais penas? Isso você tem que saber. Primeiro, suspensão superior a 30 dias, é a primeira hipótese. Segunda hipótese, demissão. Terceiro, cassação de aposentadoria ou cassação de disponibilidade, né? São a quarta hipótese. E a quinta e última hipótese do PAD, qual que é, professor? A destituição de cargo em comissão. Bacana, né? O que acontece, gente? Quando o cara ele entra no serviço público, ele vai ser nomeado. Ele é nomeado por quem? Ele é nomeado por aquele que representa o quê? A vontade de poder. Não é isso? O chefe absoluto, né? Quem que é? Quem que nomeia o servidor público estadual? O governador. Se é ele que nomeia, somente ele pode demitir. A demissão aqui é uma punição dele. Cabe exclusivamente, ou seja, não pode ser delegada em hipótese alguma, ao governador do estado o julgamento, né, que ele vai aplicar a pena, olha aí, dos processos administrativos disciplinares, do PAD, em que seja aplicável a pena de demissão, aí, mediante parecer prévio da Procuradoria-Geral do Estado, ou seja, antes de ele aplicar a pena, o legislador, no sentido de prevalecer a legalidade, né, tem que ter o quê? Um parecer prévio do procurador, Procuradoria-Geral do Estado, que vai, advogado, né, o advogado do Estado são os procuradores, né, e nos casos em que seja cabível a pena de suspensão, são competentes aos demais autoridades mencionadas no caput, né? Ou seja, para a pena de suspensão mais de 30 dias, pode o CGE aplicar, que é ele tem a gente vai estudar mais para frente que o Controlador-Geral do Estado, o Controlador-Geral do Estado, ele tem uma competência concorrente, né, em relação a esse produto investigatório, né? Os secretários de Estado, os dirigentes, eles poderão aplicar outra. Agora, o que acontece aqui? Eu tenho que explicar para vocês aqui, né? Eu tenho que explicar que essa demissão aqui, tá? Ela vai se estender aqui, ó, a cassação de aposentadoria, tá? Ela vai se estender aqui a destituição de cargo e comissão, e também ela vai ser o quê? Destituição de disponibilidade. Bacana? Então vai ser o GOV, né? Bacana entender esse caso aqui. O que você tem que entender? Tem que entender o seguinte, né? Que para demitir, que é a pena máxima, que é a demissão, quem que nomeia? Que é a entrada, que é o ingresso? Quem que é? É o GOV. Então, para sair, tem que ser o GOV também, né? Isso aqui no âmbito do Poder Executivo, né? Bacana, vem comigo aqui. E agora? Agora, o parágrafo 2º, a gente vai falar do quê? Da competência concorrente, né? Competência concorrente o quê? Por exemplo, eu sou servidor da Secretaria de Saúde. Eu estou vinculado a qual secretário? O secretário de Saúde, está lá. Né? Só que é o seguinte, esse produto PAD, legalidade, controle, é um produto da Controladoria Geral do Estado.
Eles são os especialistas. Somente existe esta secretaria para exercer o temido, o importantíssimo controle interno na administração pública. Então, ele tem competência concorrente. Nós já explicamos isso lá na sindicância, lembra? As competências asseguradas aos secretários do Estado, dirigentes de entidades e de órgãos desconcentrados, serão exercidas pelo secretário controlador-geral do Estado em caráter concorrente. Tá? Então, ele concorrente, ou seja, se o secretário não instaurar a portaria, o CGE pode instaurar, mediante manifestação fundamentada, em razão de algumas das hipóteses previstas nos incisos do artigo 42. Professor, esse artigo 42 está no capítulo da sindicância, né? Aí lá fala, professor, eu quero somente alguns incisos aqui, né? Se a autoridade competente deveria instaurar a sindicância ou o processo administrativo e não instaurou. Então, neste caso de omissão, é uma das hipóteses, tem que remontar. E lá agora, dá uma paradinha no vídeo e ler totalmente o artigo 42, assista a minha aula, ele deveria o quê? Fazer instaurar o PAD, não fez. Então, pela competência concorrente, o controlador-geral do Estado, ele pode estar fazendo isso. Bacana? Fechou? 10, né? E agora, professor, agora a gente vai tratar da competência concorrente do CGE. É a mesma da sindicância, né? Ele tem um poder de quê? De avocar. No item anterior, no parágrafo seguinte, o cara foi omisso, né? O outro não, ele fez, só que ele estava embarrigando, né? O famoso termo lá, empurrar com a barriga, né? Aí o que acontece? O controlador descobre, ele vai lá, ele avoca, ele traz para si esse processo administrativo disciplinar e ele vai conduzir lá no âmbito lá com seus auditores. Isso que diz o parágrafo 3º, que ele está dando essa possibilidade. O processo administrativo disciplinar em curso, ou seja, já está em andamento, já foi devidamente instaurado, poderá ser avocado, trazido, né? Retirado de baixo e de forma hierárquica, né, pelo secretário controlador-geral do Estado, o qual fará mediante despacho fundamentado quando verificar a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nas alíneas do artigo 42. Então está aqui. Tanto para ele exercer a competência concorrente ou avocar, nos dois casos, o legislador, até para não interferir na autonomia administrativa de cada secretaria, ele exige o seguinte: secretário, você pode, mas você vai ter que fazer uma manifestação fundamentada dessa interferência. Bacana? Então tá aqui. E o parágrafo 4º? O parágrafo 4º vai ser uma exceção, ou seja, o secretário controlador-geral do Estado, né, ele não tem o poder de avocação e nem a competência concorrente em algumas secretarias. Quais secretarias? Aqui, ó, PGE, aí, ó, PGE, né? Que mais? PJC, PM e Corpo de Bombeiros Militares, né? Por que, professor, que o secretário controlador-geral do Estado não tem isso? Porque esses órgãos aqui já têm os seus controles internos instituídos por lei específica, né? Que são as suas corregedorias. As corregedorias têm uma atuação semelhante, né, de controle interno da Controladoria Geral do Estado. Então, o legislador, no parágrafo 4º, retirou essa competência aí concorrente à avocação da CGE. Ficam execuadas das hipóteses de instauração, olha aí, instauração, parágrafo 2º, avocação, parágrafo 3º, pelo secretário controlador-geral do Estado, as sindicâncias, sindicâncias administrativas, procedimentos e processos administrativos disciplinares, né, de competência da Corregedoria, da Procuradoria-Geral do Estado, da Polícia Judiciária Civil, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Pronto, tá aí. Ah, professor, esse cara aqui estava lá na sindicância, sim, estava lá na sindicância, tá? Estava lá na sindicância. E é bom que a gente recorda, ele manteve aí o mesmo conceito da sindicância do procedimento. Vem comigo aqui.
A autoridade competente para determinar a instauração de processo administrativo disciplinar, se convencida da existência de irregularidade funcional e de indícios que sejam o autor, deverá, em despacho fundamentado, remanejar o acusado para exercer as atribuições de seu cargo em unidade diversa daquela em que se deu o fato investigado. Professor, o que diz aqui o artigo 70, né? O artigo 70 significa o seguinte, ele quer o quê? Preservar a investigação administrativa. Ou seja, eu estou lá no meu local de trabalho, eu não, né? Sai de mim, né? Porque uma das coisas que ninguém pode negar de mim é o seguinte, que eu sempre atuei nos ditames e nos limites da lei, você pode ter certeza disso. Inclusive, até hoje, eu me preocupo muito na minha área de atuação, porque, cara, não tem jeito, eu já vi muita coisa acontecer. O que está acontecendo aqui? Fulano de tal, tá? Ele aprontou feio, né? Foi feita a portaria. O que acontece? Ele aqui naquele local de trabalho, ali é onde que está ocorrendo todo o levantamento dos fatos que provocou a instauração do PAD, para preservar a investigação, tá? E até a própria proteção aí do acusado, né? Ele pode o quê? Está dando atribuição para a autoridade competente remanejar o acusado para exercer as atribuições do seu cargo em unidade diversa daquela que deu aí o fato. Isso aqui é para preservar a investigação. Bacana, vamos continuar aqui, né? Vamos lá, agora aqui uma medida cautelar, tá? Uma medida cautelar. Essa medida cautelar, tinha que estar amarela aqui, que isso aqui, eu se eu fosse examinador, eu cobrasse de vocês, né? Como medida cautelar, ou seja, para proteger aí o procedimento. E a fim de que o servidor não venha influir na apuração da irregularidade, a autoridade instauradora do processo administrativo disciplinar poderá ordenar o seu afastamento, olha aí, afastamento pelo exercício do cargo, pelo prazo de 60 dias, sem prejuízo da remuneração, podendo o afastamento ser prorrogado somente uma vez em até 60 dias, né? Por que 60 e 60? Porque é o prazo aí de duração aí que estabelece aí do PAD, né? Prof, vamos lá, explica pra gente. Primeiro, ali já diz tudo, né? Ele quer o quê? Ele pode provocar o quê? O afastamento preventivo. Ele está afastando, ele vai receber? Vai receber. Por quê? Porque é sem prejuízo, sem prejudicar a sua remuneração. Ou seja, ele vai receber normalmente. Agora, essa medida cautelar não é de ad eterno, tem um prazo fixado na legislação. Qual que é o prazo? 60 dias, podendo ser prorrogado por mais 60. Parágrafo único, ainda dentro da medida cautelar. Durante o afastamento previsto no CAPT, o servidor deverá ser colocado à disposição da escola de governo ou congêneres, devendo cumprir integralmente seu horário de trabalho. Ah, professor, o cara aprontou tudo, está recebendo e vai ficar em casa? Não, o legislador, sabiamente, ele manda o cara lá para a escola de governo, né? Aí ele fala congêneres, né? Por exemplo, coloca lá, Polícia Civil. Polícia Civil tem a sua academia, né? Cada ponto vai para lá todos os investigados, né? Então tá lá. E detalhe, olha só, devendo cumprir integralmente seu horário de trabalho. Tá aí para a galera, né? Artigo 72. O processo administrativo disciplinar será realizado por uma comissão processante ou permanente, designada por autoridade mencionada no artigo 69 desta lei complementar. E aí, professor? Aqui é o seguinte, o artigo 72 está determinando o quê? Como será essa comissão? Nós temos dois tipos de comissão. Primeiro, uma comissão processante, ou seja, vai ser constituída uma comissão para este caso. Ou tem órgão, né, que já tem tanto problema nesse órgão, que já tem o quê? Uma comissão permanente de apuração. Ou seja, o PAD, atenção, ele pode ser conduzido tanto por uma comissão processante, que é uma comissão específica, que ela é constituída para este fato concreto, ou por uma comissão permanente que já tem. Professor, o que diz o artigo 69? Você já sabe o artigo 69. O artigo 69 é aquele artigo que fala das competências, né?
Vamos lá, recordando, quem são competentes para instaurar? PAD, GOV, competência concorrente, Controlador-Geral do Estado. O que mais? Secretário de Estados e os seus dirigentes em suas respectivas entidades, ou sempre a autoridade máxima do órgão, né? Pronto, artigo 72, explicadinho para vocês. Artigo 73, né? O que trata o artigo 73? Artigo 73, ele vai falar da comissão, né? Agora a gente vai detalhar a comissão. Só para vocês terem uma ideia, a aula anterior, tá? Isso é importante, né? Na aula anterior, tá? Na aula anterior, nós estudamos o quê? Procedimento sumário. Quantas pessoas? 2. Aqui, PAD, 3. A comissão processante será integrada por 3 servidores estáveis, olha aí. Olha o requisito aqui, ó, servidores estáveis. No processo sumário lá, procedimento sumário, não falava isso. Designados pela autoridade competente, a autoridade competente está lá no artigo 69, né? Que indicará dentre eles o seu presidente, tá? O presidente que deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de um mesmo nível ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao indiciado, né? Isso aqui é importante, né? Então, o cara tem que ter, primeiro, os 3 têm que ser servidores, né? Ele tem que ser efetivo de cargo superior ou do mesmo nível, né? Superior ou mesmo nível, ou seja, você está no cargo de nível médio. Então, o acusado, vamos lá, ó. O acusado, primeira opção, nível médio, tá? Então, aqui, ó, o presidente tem que ser de nível médio ou de cargo de nível superior. Isso está dizendo, né? Olha aí, ou superior do indicado, né? Então tá aí, né? Tem a questão do cargo e tem a questão da escolaridade, tá? Tem que estar percebendo. Nós temos cargos de nível médio, cargos de nível superior, né? Temos até de fundamental. Bacana, isso aqui a gente já explicou no passado, nas aulas anteriores, está só reforçando para vocês. Parágrafo 1º. Não poderá fazer parte da comissão o servidor que anteriormente tenha presidido sindicância ou participado das investigações que dão suporte ao processo administrativo. Para quê? Para garantir a isenção. Se o cara participou de uma sindicância e ele está lá no seu relatório final, ele está convencido da atribuição dos fatos aí do servidor público, daquele servidor, quando ele for atuar no PAD, ele já está contaminado pela sua formação de juízo. Ele já está contaminado. Então, então o legislador, sabiamente, né? Ele falou, não, tem que ser outras pessoas que deverão conduzir, né, para formar o seu conhecimento, o seu convencimento, né? Trair para vocês. Parágrafo 2º, ainda da comissão. Aqui, o parágrafo 2º, 73, ele vai trazer alguns casos de impedimento, tá? Alguns casos de impedimento. Não poderá fazer parte da comissão processante os parentes consanguíneos ou afins na linha reta ou colateral. Linha reta, pai e mãe, né? Superior, ascendente, descendente, filhos. Lateral, irmãos, né? Até o 3º grau. Até o 3º grau, olha aí, até o 3º grau, tá? Então vamos lá, superior, pai, mãe, avós e bisavós, bacana, né? Aí você faz a sua árvore da família aí, né? Inclusive, cônjuge, ó, cônjuge, tá? Cônjuge, ou qualquer subordinado, ó, subordinado hierárquico do denunciante ou do acusado, ou desafetos do acusado. Então, não pode fazer parte da comissão. Por que isso? A comissão tem que ser isenta, né? Todo e qualquer um desses aqui, eles podem estar puxando a famosa sardinha e beneficiando ou prejudicando o acusado. Então, não pode. Está dando aqui, ou seja, o legislador quer que a comissão seja isenta, né? Vem comigo. O parágrafo 2º, o cara está o quê? Impedido, né? O servidor que se encontrar na situação do parágrafo 2º deste artigo deverá comunicar à autoridade competente o impedimento. Ou seja, o cara se enquadrou no parágrafo 2º em todas aquelas hipóteses, né? Aí ele tem a obrigação
de chegar para o presidente e falar o seguinte: senhor presidente da comissão ou autoridade competente, eu não posso conduzir esse processo por isso, né? Eu estou impedido de acordo com a legislação. Ele tem um dever, hein? Por quê? Se ele não fizer isso, lá na frente, o acusado descobre, ele vai entrar na justiça, ele vai derrubar o processo, vai falar que não foi isento, né? Parágrafo 4º. O presidente da comissão designará o secretário, que será um servidor do órgão da entidade. Então, dentro da comissão, nós temos 3, né? Um é o presidente. E o segundo, está aqui. É o cara que é o chamado de secretário, né? Ele vai secretariar todas as atividades do processo administrativo. Vem comigo, né? Último assunto da comissão. O presidente da comissão processante não poderá ser subordinado do acusado. Claro, né? Ele não pode ser subordinado do acusado, então tem que ser de uma outra unidade. Normalmente são unidades de controle interno. Artigo 74, ainda da comissão. Vem comigo. A comissão processante exercerá suas atividades com independência e imparcialidade. Ou seja, o artigo 74 está atribuindo forma de atuação. Ou seja, a comissão, você tem que ser justa, você tem que ser independente, ou seja, não depender de ninguém, tá? De opiniões de ninguém, e imparcial. Buscar a verdade real dos fatos, né? Assegurando o sigilo necessário à elucidação dos fatos ou exigido pelo interesse da administração pública, né? Artigo 75, vem comigo aqui, né? O artigo 75, vamos falar agora aí já da materialização. Vamos lá. O processo administrativo será iniciado pelo presidente da comissão dentro do prazo improrrogável de 10 dias a contar da publicação da portaria que determinar a sua instauração. Então vamos lá, gente. Quando que inicia o PAD? Aqui está claro o artigo 75, né? Então o artigo 75 diz o seguinte, agora a gente vai falando já do processo, né? Então primeira coisa, o primeiro ato que tem que ser feito vai ser o quê? A publicação da portaria. Essa portaria aqui, ela vai o quê? Instaurar a comissão e o PAD, tá? Professor, e aí, já começou? Não. Depois disso, né, nós temos o seguinte, o presidente, tá, ele tem um prazo improrrogável após a publicação de realmente iniciar os trabalhos do PAD, né? Porque eu já vi muito isso, principalmente antes da Lei Complementar 207 de 2004, né? Ocorria a publicação da portaria, tá? Ocorreu lá a publicação da portaria, né? Ocorreu lá a publicação da portaria. E aí, depois da publicação da portaria, o cara ficava meses, anos para instaurar. Então, sabiamente, o legislador falou, fez a publicação da portaria, atenção, presidente, você tem atribuição aí, você tem o dever de agir. Você tem 10 dias para realmente iniciar os trabalhos. Vem comigo. O processo administrativo será concluído no prazo de 60 dias a contar da citação do acusado, admitida sua prorrogação por igual prazo, tá certo? É quando as circunstâncias o exigirem, mediante solicitação da autoridade que determinou a instauração, não podendo exceder a 120 dias. Então, aqui é o prazo do PAD, né? E aí, professor, eu vou dar um trabalho para vocês aí. Então, nós temos aqui, ó, eu quero que você coloque assim, prazos, né? Olha aí, vou fazer um desafio para vocês aí, ó, prazo, né? Tá? Prazos. Vem comigo aqui. Então, eu quero que você coloque aqui, primeiro prazo, ó, instrução sumário, coloca aí. Segundo caso, né? Ó, você põe aqui sindicância. Qual que é o prazo, né? Terceiro, presta atenção aqui, procedimento sumário, tá? Quarto prazo, nós temos aqui PAD, né? O PAD está fácil, que o PAD é 60, tá certo? É até 120 dias. Tá? Eu vou dar só uma dica para você. E coloca o artigo também. Ó. Aqui o artigo. Assim que o aluno fica competitivo, ele vai o quê? Solidificando, tá? O conhecimento. Ó. Procedimento sumário. Vem comigo, né? Procedimento sumário é 30 dias
podendo ser prorrogado por mais 15, né? No máximo, né? Tá aí. Então você faz esse cara aqui. Faz esse negócio aqui para mim, colocando aqui os respectivos prazos. Eu sei, eu não vou colocar para, né? E vou pedir para você o seguinte, vai lá, manda um WhatsApp para mim, tá? Meu celular pessoal aqui, ó, tá? Professor, os prazos são esses, né? Eu vou ficar muito feliz aí, tá certo? Se você mandar esses prazos aí, porque eu sei que você está estudando. Bacana? Então aí, desafio lançado aí. Vamos ver aí se vocês aí conseguem cumprir esse desafio, né? Ótimo, né? Vamos lá. Parágrafo 2º, estamos falando que é do início, né? A comissão processante comunicará o início do processo administrativo aos setores do jurídico e dos recursos humanos. Claro, recursos humanos para seu assentamento funcional, para sua ficha funcional, e para o jurídico para ficar ciente, né, que está acontecendo isso. Por quê? Porque o acusado aqui, a todo e qualquer momento, ele poderá, né, ele poderá fazer o seguinte, ele poderá acionar o judiciário. Né, e claro, o judiciário vai estar notificando. Acionando o judiciário, com certeza o juiz vai mandar citar a secretaria, a autoridade coatora, aí, se tiver um MS, alguma coisa aí. Bacana? Então, por isso que tem que avisar o jurídico também. Esse é o mesmo procedimento lá da sindicância. Artigo 76. Vamos lá, vamos falar da portaria. A portaria vestibular deverá esclarecer aos motivos que ensejarem a qualificação individual do acusado, minuciosa atribuição dos fatos atribuídos ao acusado e os dispositivos legais em tese violados, né? Por isso que é muito importante o que, gente? Muito importante a sindicância administrativa, porque a sindicância administrativa ele vai definir exatamente as atribuições dos fatos atribuídos. A portaria tem que ter a minuciosa, né? Tá? Isso aqui é a portaria. Professor, essa portaria, professor, ela será publicada, a portaria vestibular. O que significa portaria vestibular? Na hora que a autoridade competente vai instaurar o PAD, ele vai fazer uma portaria vestibular, ou seja, uma portaria super detalhada. Tá? Nesse detalhe está aqui. Qualificação do indivíduo, que é o acusado. Minuciosas atribuições dos fatos atribuídos ao acusado. Detalhado. Os dispositivos legais, tá, dessa atribuição, em tese, violados. Né? Em tese, né? Professor, essa portaria ela é publicada integralmente no Diário Oficial? Não. Até para preservar a imagem do servidor, ela é publicada apenas um extrato resumido. Aí, questão de concurso, um extrato resumido da portaria vestibular. Aí, vai ser um extrato resumido. Boa pergunta de prova. Deverá ser publicado no Diário Oficial do Estado o extrato resumido da portaria prevista nesse capítulo. Né? Vem comigo, ainda falando da portaria. A portaria vestibular prevista no capítulo deverá acompanhar o mandado de citação ao acusado, como forma de garantir a ampla defesa e o contraditório. Né? Você pode perceber que esta lei aqui, em vários momentos aqui, ele repete, né? Garantir a ampla defesa e o contraditório. Né? Inclusive, né, eu já disse para vocês aqui, só completando o que eu já expliquei para vocês na prática. Né? Um dos motivos também na qual o judiciário tem levado aí a cancelamento, isso já aconteceu muito no passado, né? Aconteceu muito no passado, é o seguinte, é o cara alegar que no PAD não ocorreu o quê? Ele foi cerceado o seu direito de ampla defesa ou contraditório. Se o acusado, né, ele for cerceado, o mínimo que seja a sua ampla defesa e o contraditório, todo esse cara aqui ele vai ser anulado pela justiça, com certeza, né? Vamos lá. E agora? Agora a gente vai começar, o presidente da comissão processante e seus membros elaborarão a ata de instalação do processo administrativo disciplinar, a qual determinará. Vem comigo aqui, tá? Então, esse aqui, amarelinho nele, ata de instalação. É um outro documento obrigatório e exclusivo inerente ao PAD. Pergunto para vocês, qual que é o prazo que ele tem para editar essa ata de instalação? 10 dias após a publicação da portaria, do recebimento da portaria lá. Bacana, né? E agora, professor?
O que diz essa ata de instalação? Ou seja, o processo começou. Então, o primeiro instrumento dessa ata de instalação que o presidente tem que fazer junto com os seus membros, né? Atuação. O que é atuação? Vai montar o livrinho. Não é livrinho, é aquela capa de processo. Vai atuar o processo. E o que é o registro? Vai registrar esse no sistema de protocolo, no sistema da gestão dos documentos do órgão, né? Então, isso que é atuação e registro, ou seja, nasceu aqui oficialmente no sistema, né? O que? O processo administrativo disciplinar. O que mais que tem aqui? Ó, a designação de dia e hora para audiência inicial. Então, já começa as atividades. Citação do acusado. Nos próximos artigos, nós vamos falar de que forma que o acusado vai ser citado. São 3, pessoalmente, correios ou por edital, né? Notificação do denunciante, no caso de existência, ou seja, teve esse PAD, ele nasceu decorrente de uma denúncia, né? Então, ele vai ter que colocar lá a notificação para ele ser ouvido. Notificação das testemunhas, né? No caso aqui, essas testemunhas aqui desse ato aqui são as testemunhas da comissão, ou seja, da comissão processante. Juntada de cópia da ficha funcional do servidor, ao qual deverá ser grifado e registrado o que consta em favor e desafavor do mesmo. Professor, por quê? Lá no começo a gente tem as atenuantes e as agravantes, não temos? Então lá no processo você vai ter que colocar o que é a favor, o que é desafavor dele, né? Demais providências tendentes a permitir a completa elucidação dos fatos. Então, o legislador aqui, ó, nasceu os processos da sindicância. Então, ele tem que fazer uma ata de instalação. Então, a ata de instalação tem que ter todos esses requisitos, né? Bacana, vamos lá. Artigo 78, né? O acusado será citado para o interrogatório por uma das seguintes formas, né? Lembra aqui no parágrafo anterior, o item 3, citação do acusado, né? Então, a citação do acusado é muito importante. Por quê? Porque ele tem que ser notificado oficialmente que está acontecendo aquilo ali, que aconteceu. Tá? Regra geral da citação do processo administrativo. Regra geral, tanto na União, quanto dos estados, quanto dos municípios, é o seguinte: em tese, o cara está trabalhando, ele é servidor público, então ele bate o ponto, ele frequenta o órgão, né? Então, regra geral, o quê? É pessoal, tá? É pessoal. Vamos lá. Primeiro, pessoalmente, tá? Com antecedência mínima de 5 dias. Tá? Então, para iniciar o interrogatório, para iniciar os processos. Então, tem a ata de instalação. Olha lá, ata de instalação, primeiro documento. Tá? Então, na ata de instalação já diz o quê? Citação do acusado. Agora, essa citação vai chegar ao acusado. Então, tem que ser o quê? Pessoalmente. Qual que é o prazo? Mínimo de 5 dias. Devendo ser enviada, junto à citação, cópia da portaria de instauração, não o extrato, e de ata de instalação, o documento anterior, que permita ao acusado conhecer o motivo do procedimento disciplinar e o enquadramento administrativo atribuído em seu desafavor. Ou seja, que ele passa a ter noção e ciência do que está acontecendo contra ele. Então, citação pessoal, antecedência mínima de 5 dias, né? Antecedência 5 dias o quê? Ó, para o seu interrogatório, tá? Segunda forma, também pessoal, só que aqui é um outro caso. Se estiver em outro município deste estado, tá? Então está na capital e o cara está sendo ocupado, está lá no interior do estado, ó, pessoalmente, por intermédio do respectivo superior hierárquico, então ele está na capital e trabalha em Sinop. Então eles vão encaminhar a citação, a comissão, lá em Sinop, e o superior hierárquico irá fazer pessoalmente a citação dele, o qual serão encaminhadas pelo correio através de carta registrada com aviso de recebimento ou meio próprio. O que é o meio próprio? Às vezes tem uma viatura indo para aquele local, já leva, né? A citação será acompanhada de cópia da portaria de instauração e da ata de instalação, juntando-se ao processo o comprovante de sua entrega ao destinatário. Bacana. Então, regra geral é pessoalmente. Então, vamos lá, pessoalmente. Terceira hipótese, correios. Se estiver em um lugar certo e conhecido em outro estado, né? Aqui é outro estado,
pelos correios, com as cautelas exigidas nesse artigo. Professor, como assim outro estado, né? No estado, ele vai ser o seu superior, porque aqui é lei estadual. Então, o poder público do estado está em todo, né? Está em todo o território estadual. Então, o que acontece? Ele vai ser pelo seu chefe superior. E agora, ele é sabido, só que ele está onde? Em outro estado, né? Outro estado. Aí pode ser pelos correios, né? Pronto. E agora? Agora, última forma. Então, pessoal, correios. Correios apenas, exclusivamente, em outro estado. Agora, por edital, a terceira e a última hipótese de citação. Não sendo encontrado o acusado, ignorando-se o seu paradeiro, será citado por edital, tá? Incerto 3 vezes seguidas no Diário Oficial do Estado, com um prazo de 15 dias para o comparecimento a contar da data da última publicação. Então, isso aqui, quando ele está no lugar incerto, é por edital. Tem que saber que são 3 vezes seguidas essa publicação no Diário Oficial e tem que dar um prazo para ele de 15 dias para o comparecimento aí, tá? Para o comparecimento ao local onde ele será ouvido. Então tá aí para a galera. Parágrafo 2º. O secretário da comissão certificará no processo as datas em que o edital foi publicado. Aqui é uma garantia aí para tá dando uma atribuição, uma responsabilidade ao secretário, não ao presidente, para ele aí certificar que o cumprimento do edital foi cumprido. Artigo 79, tá? O que acontece aqui? Nós estamos falando, já está andando o processo, né? Ata de apresentação, é o primeiro, a gente falou da portaria, ata de apresentação. Segundo momento, o que vai acontecer? O segundo momento vai ser o quê? A citação do acusado. A gente falou no 78. Agora, ele vai falar assim, a comissão processante poderá rolar até 8 testemunhas, né? Então, o artigo 79, ele vai estar o quê? Complementando aqui a ata, ó, a ata de instalação, notificação das testemunhas. Então, aqui, nesse item aqui da composição da ata, ele vai ter que elencar 8, até 8, né? 8, né? Até 8 testemunhas, né? Até 8 testemunhas. Professor, e aí? Na sindicância, qual que é o número? 5. Tá? Processo sumário. Nenhuma, não precisa, tá? Não tem essa de... Entendeu? Não precisa, né? Porque no procedimento sumário já está lá, é documental o negócio, né? Está lá né, o acúmulo ilegal de cargo, né, idades, enfim, não tem essa necessidade, é mais rápido, né? Aqui é da comissão processante. Professor, e do acusado? São quantas testemunhas? Igual, 8 também. Então, sindicância é 5, aqui 8, né? Vem comigo. Existir no denunciante, agora aqui outra hipótese, tá? Aqui é o seguinte, esse PAD somente nasceu porque teve um cara chamado denunciante. Normalmente, experiência minha, o tal denunciante é sempre o colega. Não sempre, normalmente é o tal do colega. Então vamos lá, vamos explicar esse cara aqui. Existindo o denunciante, tá? Este prestará declarações no interregno entre a citação e o interrogatório do acusado. Ou seja, ele vai ser ouvido antes, né? Entre a citação e o interrogatório do acusado. Então está aqui para vocês, o denunciante vai ser ouvido antes do acusado. O acusado poderá assistir à inquirição do denunciante, claro, né? Salvo se este alegar constrangimento ou intimidação. Porém, a proibição não se aplica ao seu defensor. Ou seja, seu defensor aí, no caso, é o seu advogado, uma das hipóteses é o seu advogado, que poderá formular perguntas ao denunciante, né? Tá aí, né? Eu já vi muito denunciante se ferrar, cara. Né? Porque a partir do momento aí o defensor vai encher ele de perguntas, né? E ele não pode mentir, né, cara? Se ele mentir, já se ferrou, né? As declarações do denunciante, se houver, claro, se não tiver, não tem essa fase aqui, serão lidas antes do interrogatório pelo secretário da comissão processante para que o denunciado possa ter conhecimento. Então tá aí, ele vai ler aí
o seu interrogatório antes dele. Então, ou seja, aqui que é importante aqui, você tem que saber que o denunciante, se houver, ele tem que falar antes do acusado. Antes do acusado, tá? Depois que ele fala, o denunciante vai ter uma oitiva só para ele, depois vai ter uma oitiva só para o acusado, né? Vem comigo. O que diz o 81? O artigo 81, tá? E o artigo 82, ele vai tratar diretamente do defensor do acusado, tá? Ou seja, esse seu defensor é alguém que conhece a legislação, que vai proceder à famosa defesa técnica do acusado. Pelas regras, a defesa técnica do acusado é feita por um profissional chamado de advogado, tá? Então, o advogado é o cara que faz a defesa técnica, não comparecendo o acusado. O acusado, regularmente citado, prosseguirá o processo à sua revelia. Então, assim, o cara não compareceu, aí prossegue o processo à sua revelia, né? Ele não vai ser arquivado nem finalizado, vai prosseguir. Só que aí, o presidente, nomeando o presidente, o defensor dativo para defendê-lo, que deverá ser servidor do órgão ou entidade, sempre que possível bacharel em direito, olha aí, né? Ou seja, o cara não compareceu. Pô, o cara não compareceu, ele quer dar um tombozinho. Se o cara não é ouvido, o processo para, ele não anda, negativo. O legislador sabiamente falou, não, segue o processo. Só que no sentido, para garantir a ampla defesa e o direito ao contraditório, ele não pode ficar sem defesa. Então ele vai nomear um cara chamado defensor dativo, né? Defensor dativo. Então o cara vai ser o defensor dativo que vai defender ele no processo, vai estudar, né? Às vezes só o defensor dativo ele consegue salvar o cara, né? Bacana? 81. E o artigo 82? O artigo 82 fala do advogado ainda. Olha que coisa importante. Aqui vou ter que passar uma súmula para vocês. O acusado poderá constituir advogado para todos os atos e termos do processo. Olha aí, poderá. Esse poderá significa dizer que ele é obrigado a constituir advogado para se defender no processo administrativo? Certo ou errado? Errado. Poderá. Professor, e aí? E aí, isso aqui já foi assunto de muita discussão no mundo jurídico, principalmente nos nossos tribunais superiores, né? Nota aí, súmula vinculante número 5 do Supremo Tribunal Federal. Súmula vinculante 05 do Supremo Tribunal Federal. Não ofende a Constituição a ausência de defesa técnica em processo administrativo. Ou seja, tá? Você está lá no processo administrativo, se você não tem um advogado constituído, isso não vai prejudicar o andamento e não será objeto de cancelamento desse PAD. Tá? Então tá aí. Então esse artigo 82 está completamente de acordo com as normas, com os tribunais, com as decisões dos tribunais superiores aí, em especial o STF, tá? Então bacana, então tá valendo, né? Tá valendo aqui, tá? Por que surgiu essa súmula vinculante? É o tal do golpezinho, né? Então o cara sabe que vai ser mandado embora, no final do processo ele destituiu o seu advogado e ele foi sem advogado, não teve defesa técnica. Aí ele chegava lá, né? Supremo, ele não exerceu seu direito ao contraditório e ampla defesa plena, ele não teve defesa técnica. Cancela para nós aí esse PAD, né? Um cara vagabundo, um cara que ladrão, corrupto, né? Que pegou dinheiro indevido. E aí? Aí, Supremo, opa, para aí, cara. Não ofende o processo a falta, a ausência de defesa técnica. Isso que foi aí dos motivos aí. Inclusive já é uma súmula vinculante isso, né? Vamos lá, parágrafo primeiro. Em sendo constituído advogado, em caso de desistência, deverá ser juntado aos autos do processo o subestabelecimento. O que é isso? Ele começou o processo com o advogado, ele desistiu da causa, aí ele faz um subestabelecimento para o outro. Você transfere a defesa para um outro advogado. Parágrafo 2º. Não tendo o acusado condições financeiras ou negando-se a constituir advogado, o presidente da comissão processante nomeará um defensor
preferencialmente bacharel em direito, servidor do órgão ou entidade, né? Aí mais uma preocupação aí do legislador no sentido do que o acusado tenha, de fato, tá, garantido o seu direito de defesa técnica. Tá aí. Então ele vai estar nomeando um servidor aí, não vai pagar nada, de graça, tá? Para se defender nesse processo. Artigo 83, vem comigo aqui. Então, vamos lá. Primeiro, ata de instrução. Abriu lá aquela ata, 7 itens. Cita-se o acusado. Citou o acusado. Ouve o denunciante se houver. Depois do denunciado, denunciante se houver, aí vai ser interrogado quem? O acusado, tá aí. Então ele vai lá, ele vai ser ouvido perante a comissão, tá? Tá lá. Realizado o interrogatório, será o acusado, tá? E o seu defensor notificado para a defesa, podendo produzir provas, contraprovas ou formular quesitos quando se tratar de prova pericial no prazo de 8 dias. Então, depois que ele faz o seu interrogatório, ainda ele pode, tá, ter essas provas, né? Pode formular contraprova, pode produzir provas, tem 8 dias aí, tá? No caso aí, para quando se tratar de forma pericial, quando precisar de uma perícia para certificar alguma assinatura, ele pode solicitar a comissão. É 8 dias aqui. Só lembrando que no processo administrativo, todo e qualquer momento ele pode estar lá, até antes da decisão, tá? Até antes da decisão aí da autoridade competente, ele pode estar apresentando novas provas no processo, tá? Porque é ali uma relação igual, não é uma relação triangular como ocorre na justiça, né? Parágrafo único. À vista dos autos processuais, será concedida na repartição mediante requerimento da parte ou defensor, ou fora dela na repartição mediante cópias às expensas do requerente. O que diz aqui? Ele, cara, claro, o advogado, a parte, o acusado, ele pode o quê? Ele pode ter acesso ao processo. Então, o que é visto os processos? Ele pode chegar lá na comissão e eu quero ver o volume 3. Ele senta lá, apresenta, ele pode ver o volume 3. Não, eu quero levar para casa o processo. Tem o tal de carga no processo? Não, aí não tem o tal da carga no processo. O que ele vai ter que fazer? Ele pode fotocopiar o processo todo. Só que quem vai pagar essas cópias vai ser o próprio requerente, tá? O acusado é facultado a rolar até 8 testemunhas, o mesmo número de testemunhas da comissão processante. Então você tem lá as comissões, você tem as testemunhas da comissão e você tem as testemunhas de quem? Você tem da comissão e você tem do acusado. Isso aqui são do acusado, 8. Concluído o prazo para a defesa, o presidente da comissão permanente designará audiência de instrução. Ouviu o acusado, terminou os prazos de produção de prova. E agora? Agora, a comissão processante vai ter audiência de instrução. Marca amarelinho, outro documento, outra fase, tá? Outro documento importante no processo administrativo. Essa audiência de instrução é para ouvir quem? As testemunhas. Primeiro vai ser ouvir quem? As testemunhas, tá? Da comissão, né? Vamos lá. O acusado e o seu defensor serão notificados da data, dia, hora e local da audiência de instrução com antecedência mínima de 5 dias, nominando as testemunhas que serão ouvidas, né? Ou seja, ele é avisado antes, até para estudar o caso e poder fazer perguntas, né, às testemunhas. Serão ouvidas pela ordem as testemunhas arroladas pela comissão, que é de acusação, e em seguida as arroladas pelo acusado. Pronto, aí, no caso aqui, você já instruiu aqui o processo, né? Então, seguindo, você tem a ata de apresentação, de instrução, aí você faz a citação, depois da citação você ouve o denunciante, se houver, ouve depois o acusado produz provas, e aí você vai para a audiência de instrução. O denunciante, o acusado e as testemunhas, se necessário, poderão ser ouvidos, requeridos ou acareados em mais de uma audiência. O que é isso, professor? Está lá, houve a oitiva, gerou dúvidas, precisa de novo reinquirido, novo interrogatório. Pode. Um entrou em contradição com o outro, coloca tete a tete é o tal da acareados, né? Acareação. E, finalmente,
A notificação do servidor público será comunicada ao respectivo chefe imediato quando a indicação do dia, local e hora marcado para sua indicação. Ou seja, tem que estar sempre avisando o seu chefe imediato, porque quem for participar dessas oitivas aqui, ele é obrigação, ele é obrigado, ele é liberado do serviço para participar. Bacana? Então aí, audiência de instrução. E agora, professor? Agora a gente vai falar das testemunhas, né? Porque a prova testemunhal é muito importante no processo administrativo, tá? Principalmente para o levantamento do tal do boa-fé e da má-fé. Boa-fé, o cara não teve intenção, ele agiu de boa-fé, e a má-fé, ele agiu com intenção. Então, a prova testemunhal é muito importante, né? Só que a prova testemunhal não é qualquer um que pode ser testemunha. Tem alguns casos que ele é excluído, que não pode testemunhar, onde o artigo 86 vai falar isso. A testemunha arrolada não poderá eximir-se de depor. Ele é obrigado a depor. Salvo se for ascendente, filho, descendente, pai, mãe, cônjuge, ainda que separado legalmente, irmão, sogro, cunhado, pai, mãe ou filho adotivo do acusado, exceto quando for possível, de outro modo, obter-se informações dos fatos e suas circunstâncias, considerando como informante. Olha aí, né? Ou seja, quando não for possível, só tem aquele cara, aquela testemunha, o cara entrou no serviço público junto com o seu irmão, tá? Um deles aprontou e o outro irmão estava lá, tá? Ele estava lá. Então o que acontece? O outro irmão tem obrigação de depor, só que como ele é irmão, ele é impedido de depor. Então ele não pode, ele tá excluído. Por quê? Para não contaminar. Ele é uma situação constrangedora, ele tem o dever de falar, mas ali tem um laço familiar muito forte. Só que é o seguinte, é só ele que viu aquele fato. Só ele sabe. Então ele vai ser ouvido, só que ele não vai ser ouvido na categoria de testemunha. Ele vai ser ouvido na categoria de informante, tá? Claro, né, tudo isso aqui para quê? É para fazer o convencimento da autoridade competente. Cara, essa é boa pergunta de prova. Ele é categoria de informante. Parágrafo 1º. Os parentes nos mesmos graus do denunciante, então, mesmo requisito aqui de exclusão, tá certo, da exclusão, serve ao denunciante. Ficam proibidos de depor, ressalvadas a exceção prevista no artigo. Quando não for possível, você só tem aquele sujeito, cara, ele é importante, né? Aí ouve, só que ele vai ser ouvido não na categoria de testemunha, ele vai ser ouvido na categoria de informante. Na categoria de informante. Bacana? Então fechamos aí, né? Vamos continuar aqui, né? Ainda estamos falando o quê? Estamos falando das testemunhas, né? As restrições às testemunhas. O servidor que recusar a depor, sem motivo justo, será objeto de sindicância administrativa. Por quê? Porque ele é um servidor público, ele está no processo administrativo, ele está sendo convocado para depor. É um dever que ele tem contribuir com a administração pública. Se ele não fizer, ele vai ser responsabilizado, vai ter uma sindicância administrativa contra ele. Devendo a recusa ser comunicada oficialmente à autoridade designante, que determinará a sua apuração, devendo o resultado final ser comunicado ao presidente da comissão processante, né? Olha aí, né? Pau na cabeça dele, né? Então ele é obrigado aí, cara. Somente nos casos anteriores do parágrafo 1º, tá aí para primeiro, pai, mãe e tal, aqueles caras lá, que eles estão liberados de depor. Mesmo assim, se tiver só ele vai ter que depor. O servidor que tiver de ser ouvido fora da sede do seu exercício, terá o direito, exceto o acusado, olha aí, então o servidor terá direito o quê? A transporte diárias na forma da lei. O Estado vai ter que pagar para trazer esse cara para ser ouvido. Agora, o acusado não. O acusado ele vai ter que pagar o transporte, as suas diárias aí do seu próprio bolso. Professor, não é justo. O cara, em tese, ele é culpado. Não foi ainda finalizado.
Cara, e aí? Aí vem o parágrafo 4º. Concluído o processo administrativo disciplinar com absolvição do acusado, poderá o mesmo requerer o ressarcimento das despesas com o transporte. Está aqui. Tá? Então, se o cara for... o cara é acusado, ele vai ter que pagar seu transporte estagiários. As testemunhas não. As testemunhas aí vai ser pago pelo Estado. Claro, o processo é do Estado, então ele tem que arcar com as despesas, né? Se ele for absolvido, aí ele poderá requerer o ressarcimento. Às vezes o cara nem pede, cara. O cara tá tão alegre, então não quer mais mexer com isso, né? São proibidas de depor as pessoas que, em razão da função, ministério, ofício ou profissão, pessoas, entendeu, cara? Pessoas, né? Devam guardar segredo, a menos que, desobrigadas pela parte interessada, queiram dar o seu testemunho. Como assim, professor? Cara, vamos supor, o cara é padre. Aqui é gente que está fora, houve uma confissão. Aí ele tem que guardar segredo. Então isso aqui é uma das possibilidades que também está lá no Código Penal, esse cara aí. Vem comigo, artigo 87. Residindo, falando das testemunhas, né? Aqui é o local aonde está a testemunha. A testemunha é importante, uma prova importante. Residindo a testemunha em município diverso da sede da comissão processante, uma inquirição poderá ser deprecada às unidades mais próximas do local da sua residência, devendo constar na precatória os requisitos a serem respondidos pelas testemunhas. Ou seja, a testemunha em outro local, você pode deslocar ela, se deslocar você vai pagar, se não, você já pode ser ouvida no outro local previamente definido, em outro município, e por carta precatória. A comissão processante certificar-se-á a data do horário da realização da audiência de inquirição para dele cientificar com 5 dias de antecedência o acusado ou seu defensor em cumprimento ao direito da ampla defesa do contraditório. Então é lá no outro município. Cara, o acusado e o defensor tem que saber. Eles vão se deslocar com o dinheiro dele, não do Estado, né? Depois ele pode aí requerer, como é que eu falo aí, requerer o reembolso disso. A carta precatória poderá, em síntese, conterá a síntese dos fatos atribuídos, indicará os esclarecimentos pretendidos e solicitará a comunicação tempestiva da data da audiência. Bacana, né? Vem comigo aqui. A comissão processante, se entender conveniente, ouvirá o denunciante ou as testemunhas no respectivo município de residência. O que é isso, né? Isso aqui, o artigo 88, ele está dando uma possibilidade, tá? Uma possibilidade da comissão se deslocar para o outro município para ouvir as testemunhas. Isso acontece muito, né? Em vez aqui de trazer todas as testemunhas a Cuiabá, por exemplo, a comissão vai até o local aí onde está residindo aí as testemunhas. Claro que isso vai acontecer quando tem mais de uma testemunha, né? Artigo 89. As testemunhas arroladas pelo acusado deverão ser notificadas a comparecer na audiência, salvo quando o acusado, por escrito, se comprometer em apresentá-las espontaneamente. O que está colocando aqui? É a citação das testemunhas do acusado, né? Então, o que acontece aqui? Você está falando que as testemunhas do acusado, elas deverão ser notificadas. Quem que vai notificar? É a comissão. Então, a comissão vai notificar. Aí ele colocou salvo quando o acusado, por escrito, não precisa notificar, eu me responsabilizo que aquela testemunha tal estará presente na audiência no dia tal. Pronto, né? Será notificada a testemunha que não comparecer espontaneamente e cujo depoimento for considerado imprescindível pela comissão processante. Aí não. Aí o cara não compareceu espontaneamente, né? Aí a comissão fala, não, mas a testemunha daquele cara é importante. Aí ele vai notificar o cara para comparecer. Artigo 90. Vamos lá. O presidente da comissão processante indeferirá pergunta considerada impertinente,
formulado pelo acusado ou o seu defensor, mas fará o ocorrido constar no termo, né? Ou seja, o cara é o presidente. Ali é um julgamento, cara. Eu já fui nisso aí, cara. Eu já participei de parte. Cara, o troço é bruto. A comissão fica numa mesa alta lá em cima, o presidente no meio. Aí tem tem um secretário e outro membro, né? Aí tem as pessoas que dão suporte a isso, num plano mais baixo, igual de justiça. É igual de justiça, o troço é tenso, cara. Então é o seguinte, se o advogado está fazendo perguntas impertinentes, protelatórias, sem ter nada a ver, o presidente pode o quê? Indeferir. Só que ele pode deferir a pergunta, mas ele vai constar a termo, né? No termo, ou seja, na ata. 91. Em qualquer fase do processo, poderá o presidente ordenar diligência que entender conveniente, de ofício a requerimento do acusado. Como assim, professor? Houve lá uma negligência no almoxarifado geral do Estado. Aí fala, não houve, cara. Olha lá para você ver, é um erro de projeto muito sério. Nas prateleiras, elas quebram, elas não têm lá resistência. Aí o que acontece? Não, vamos lá ver. Então ele vai marcar uma diligência, pode ser por ofício ou por requerimento do acusado, para se deslocar até aquele local para verificar em loco. Então, está dando essa possibilidade para a comissão, tá, de utilizar esta grande ferramenta que é a diligência. Tá? Essa diligência ir lá em loco verificar como é que é a situação, claro que vai colocar termo isso aí. Parágrafo único. Sendo necessário o concurso de técnicos ou peritos oficiais, o presidente da comissão requisitá-los a quem de direito observados os impedimentos de ordem legal, que a gente já passou os impedimentos de ordem legal lá, que é parente, tal, né? Bacana, então 91 fala que a comissão aí, o presidente da comissão, um grande instrumento, ele pode ordenar diligência. Pode ser de ofício, de vontade da comissão, vontade dele, ou de requerimento do acusado. 92. O presidente da comissão, em despacho fundamentado, poderá indeferir diligências requeridas com finalidade manifestadamente protelatória ou de nenhum interesse para o esclarecimento do fato, devendo dar ciência do indeferimento ao acusado e do seu defensor. Então, se o presidente lá, né, entender que aquela diligência, aquele requerimento de diligência é apenas protelatório, ele quer enrolar e que não tem nenhum interesse para esclarecer os fatos, ele pode indeferir. Claro, indeferindo, ele vai ter obrigado, tá? Ele vai ter que indeferir, vai ter que o quê? Notificar aí, colocar um despacho fundamentado porque ia apresentar o defensor e o acusado, né? Artigo 93. No curso do processo, tomando a comissão processante conhecimento de novas acusações, olha aí, novas acusações, isso acontece muito, porque ele vai ouvir o denunciante, ele vai ouvir o acusado, as testemunhas da comissão e as testemunhas do acusado. E aparece muita coisa nova lá. Em desfavor do processado, olha aí, desfavor, novas condutas, deverá de imediato dar ciência à autoridade que determinou a instauração do procedimento administrativo disciplinar. Olha, então ele vai lá, ó, ele vai ter que dar ciência para a autoridade competente. Então, artigo 69, está aí. E aí, professor, vem comigo. Parágrafo 1º. Quando forem atribuídos novos fatos pertinentes ao processo, deles será citado o acusado com cópia de portaria complementar, ou seja, tem aquela portaria vestibular, a inicial, né? E aqui você vai ter o que? A portaria complementar. Reabrindo-lhe prazo para a produção de provas, né? Então vai abrir novas provas, né? Vai começar tudo de novo, né? Por quê? Porque é um fato novo. Na portaria vestibular, ele vai o quê? Delimitar a atuação da comissão. Está lá. Tanto é que teve uma sindicância investigativa, administrativa, que antecedeu o PAD. Se os novos fatos atribuídos não tiverem ligação com o processo, olha essa hipótese aqui, será designada uma outra comissão para apuração do fato. Opa, então durante lá as oitivas, né, a inquisição aí das pessoas, né, o que aconteceu?
descobriu um outro delito, uma outra infração administrativa do acusado. E aí, professor? Cara, é novo, não tem nada a ver? Não pode pegar carona nisso aqui. Por quê? Porque essa aqui é bem específica, naquele fato concreto. O que vai acontecer? Vai abrir uma outra comissão para investigar esse novo fato. Artigo 94. Estamos finalizando o processo aqui. Tá? Agora a gente vai falar das alegações finais. Nós já ouvimos o denunciante, o acusado, as testemunhas de acusação, as testemunhas de defesa. Já fizemos as diligências que forem necessárias. Tá? Terminou a fase de instrução. Agora a gente já entra na fase, terminou a fase de probatória, de provas, né? E agora vai ser notificado o acusado e o seu defensor para as alegações finais, né? No prazo de 10 dias a contar da ciência do respectivo mandato. Então, ele vai receber o quê? As alegações finais. O que é alegações finais? O advogado de defesa ou o acusado, né? Eles vão analisar todas as falas, tudo o que aconteceu, os atenuantes, os agravantes, e vai fazer uma alegação final e vai fazer um pedido. A alegação final, diante de tudo que foi apresentado, pela absorção total do acusado aos crimes, às infrações administrativas a ele acusadas, a eles imputadas. Pronto. Prazo de 10 dias para as alegações finais, né? Havendo 2 ou mais acusados, o prazo comum será de 20 dias, ou seja, em dobro, né? Não tendo sido apresentadas as alegações finais, o presidente da comissão nomeará o defensor dativo, abrindo de novo o prazo. Ou seja, o legislador achou e entendeu importante, claro que é importante, as alegações finais aí por parte da defesa, né? Se o cara não apresentar, ele vai acionar o defensor dativo para atribuir e vai abrir novo prazo. Terão forma sucinta, quanto possível. Temos interlocutórios. O que é decisão interlocutória? São as decisões que ocorrem durante o processo que não põem fim aí ao processo. Lavrados pelo secretário, bem como as certidões e os compromissos. Artigo 96. Vem comigo. Toda e qualquer juntada aos atos far-se-á em ordem cronológica de apresentação rubricada pelo secretário. Ou seja, aqui está na atuação e instrução do processo. Então, todo e qualquer documento, ordem cronológica, né? Dia tal, mês e ano. Aí o outro, ele vai o quê? Vai atuando, vai fazendo parte do processo, né? Quem vai fazer essa atuação? Essa rúbrica é pelo secretário, ok. Recebidas as alegações finais e saneado o processo. O que é saneado o processo? É quando você tem aí o saneamento do processo, aqui está a comissão que está acusando, e aqui tem o cara que é o acusado. Tem pontos divergentes, então ele vai sanear, né? As partes, cada uma delas vai o quê? Vai sanear o processo. A comissão processante apresentará o seu relatório dentro de 10 dias. Aí prazo para o seu relatório. Lembrando que não é ele que julga. Quem que vai julgar? Vai ser quem? Vai ser a autoridade competente. Só que esse relatório, a legislação ela foi bem pontual. O que ele diz no artigo 98? Ele diz o seguinte: este relatório, que é o relatório final, o relatório conclusivo do PAD, este relatório vai subsidiar quem? A decisão da autoridade competente. Se vai acatar os fatos ali elencados, traduzidos no relatório ou não. O relatório é importante? Sim que é importante. Então o legislador, sabiamente, ele imputou alguns requisitos obrigatórios que deverão constar nesse relatório. Do relatório da comissão processante deverá constar apreciação individualizada em relação a cada acusado, as irregularidades que lhe foram imputadas, as provas colhidas e as razões de defesa, propondo a absorção ou a punição cabível. Olha aí, né? Então ele coloca lá, ó, no final do relatório, ou ele é absolvido, né, sem provas, né, ou a punição cabível, mencionando as provas em que se baseou para formar sua convicção e indicará
os dispositivos legais violados e as circunstâncias atenuantes e agravantes. Tudo no relatório. Sugestão de quaisquer providências relacionadas com o feito que lhe pareçam do interesse do serviço público. Então ele pode aqui, ó, colocar no relatório, ó, sugestões, né? Sugestões. Pronto, esse aí é o relatório, tá? Bacana. Opa, tem mais um parágrafo aqui. Havendo divergência entre os membros da comissão, são quantos membros? 3 membros. Processante, quando a sanção sugerida, sanção, ou seja, aqui, ó, punição cabível, o membro divergente apresentará relatório em separado. Tá ali, então ele apresentará um relatório em separado. Tá? Então é o seguinte, a comissão são 3, cara. Isso aqui é importante, né? Então, são 3. Dos 3, cada um vai ter seu entendimento. O ideal é que os 3 tenham o mesmo entendimento. Então, o legislador está dando possibilidade para o cara se manifestar também. 2, vai pela punição de demissão. E 1, pela punição de suspensão de 90 dias. Então, divergente. Então, esse 1, ele vai fazer um relatório com esses parâmetros em separado. Então, a autoridade competente ele vai ter o quê? 2 relatórios na qual ele poderá seguir a sugestão. Artigo 99, está acabando a aula. Os processos administrativos disciplinares, após a emissão do relatório da comissão processante, serão encaminhados à Secretaria Adjunta da Corregedoria para exarar parecer quanto à legalidade e que, após 5 dias úteis, encaminhará os autos à autoridade que determinou a instauração do processo de julgamento, que fará em 20 dias de acordo com a sua competência, né? Ou seja, a comissão, ele terminou o seu relatório, depois que terminou o seu relatório, vai para a Corregedoria Adjunta, lá normalmente essa Corregedoria Adjunta aí é lá da CGE, tem 5 dias úteis para, não pelos méritos, mas a legalidade, tá? A legalidade do processo, de acordo. Isso aqui é uma possibilidade de corrigir algum vício do processo que lá na frente, no processo administrativo, lá na justiça pode ser derrubado, uma proteção, né? Depois disso, ele vai encaminhar para a autoridade competente, que tem 20 dias para julgar o processo. Havendo mais de um acusado e diversidade de sanção, o julgamento caberá à autoridade competente para imposição da pena mais grave. Então, a pena mais grave será da autoridade competente. Bacana. Após o julgamento, os autos serão encaminhados, ou seja, a autoridade competente, o secretário ou o governador, já decidiu. Encaminhados ao órgão que se vincula ao servidor, ou seja, à secretaria, processando para aplicação da penalidade de suspensão pelo titular do órgão ou entidade ou governador de estado quando pela penalidade de demissão. Parágrafo 3º. Colhido o ciente do servidor na portaria punitiva, ou seja, o que vai punir ele vai ser uma portaria punitiva, isso no caso de suspensão. Esta será encaminhada ao setor de recursos humanos para as providências e anotações e descontos pecuniários para controlar a gestão do servidor. Artigo 100. Se a penalidade prevista for a de demissão, destituição do cargo comissionado ou cassação de aposentadoria, seu julgamento e aplicação da sanção caberão ao governador do estado, amparado o parecer proferido pela autoridade designante, observada a manifestação da Procuradoria-Geral do Estado. Ou seja, aqui está colocando o seguinte, quando a pena é de demissão, tem que passar pelo Estado, ok, o julgamento, né? É somente ele que pode fazer. O julgamento fora do prazo legal não implica na nulidade do processo. Olha que coisa interessante aqui, né? Por quê? Porque nós tínhamos aqui, gente, vários prazos, né? Está dizendo o seguinte, poxa, é 120 dias. Passou dos 120 dias, o processo é nulo? Não, não é nulo, né? O julgamento fora do prazo legal não implica em nulidade. Inclusive, o governador demora dias para decidir isso aqui, né? Artigo 101. A autoridade julgadora, quando o relatório da comissão processante contrariar as provas dos autos,
poderá motivadamente agravar a penalidade proposta, abrandá-la ou isentar o servidor da responsabilidade. Então, o que acontece? Aqui está falando o seguinte, né? Que a autoridade competente, ele não precisa ficar preso. Ele tem a prerrogativa, claro, ele vai orientar o relatório, porque o relatório é um relatório técnico que, teoricamente, buscou a verdade real. Mas se entender que a comissão, tá, ela não prestigiou um tipo de prova, uma situação, ele pode, autoridade competente, tanto agravar, aumentar a pena, quanto diminuir e quanto absorver a sua responsabilidade. Artigo 102. O ato de imposição da penalidade mencionará o fundamento legal e a causa da sanção disciplinar. Claro, tudo de acordo com a lei, né? 103. Quando houver notícia de infração penal praticada pelo servidor, sem que tenha sido instaurado inquérito policial, a autoridade designante ou o presidente da comissão processante de imediato encaminhará as peças às delegacias de polícia competente para os devidos fins. Ou seja, gente, tudo isso aqui é um processo administrativo, não é um processo judicial, não é de polícia, né? É administrativo. No decorrer, verificou que ele cometeu algum crime previsto no Código Penal. O que vai acontecer? O que está falando aqui? Ele vai ter que encaminhar para a autoridade policial para instaurar o seu devido inquérito, né? O processo administrativo será sobrestatado, ou seja, paralisado, se o acusado for demitido por decisão proferida em outro procedimento disciplinar. Então, está respondendo por duas coisas. Um já foi demitido. Pô, ele foi demitido, não é mais servidor, né? Retomando o seu andamento, se o acusado for reintegrado ao cargo que ocupava. Olha que coisa legal. O cara está respondendo dois processos administrativos. O primeiro foi demitido, saiu. O que acontece com o outro processo? Cara, ele é paralisado. Por que ele é paralisado? Porque o cara não é mais servidor, não tem mais punição administrativa para ele, já não pertence mais ao quadro. Tá? E aí? Ele vai ser sobrestatado, não vai ser arquivado, vai ficar paralisado ali. Por quê? Porque existe a possibilidade desse cara retornar ao serviço público, né? Ele vencer na justiça a reintegração. Quando ele for reintegrado, aquele processo que estava paralisado, ou seja, sobrestado, né, parado ali, ele vai reiniciar, não vai prescrever. É defeso fornecer a qualquer meio de divulgação nota sobre o ato processual antes do seu julgamento, salvo do interesse da administração e do juiz, do dirigente do órgão onde é proibido, né? Então é proibida a comissão a qualquer meio de divulgação, se for procurado aí pela imprensa, né? Ele soltar uma nota sobre o ato processual, ele não pode fazer isso, tá? Antes do seu julgamento. Só pode depois do julgamento. Por quê? Porque ele tem que preservar a imagem, né? Então ele está até denegrindo a imagem do servidor, porque não sabe qual que vai ser a decisão. 106. O servidor que responder ao processo administrativo disciplinar só poderá ser exonerado a pedido ou aposentado voluntariamente após o julgamento do processo e o cumprimento da penalidade. Ou seja, tá? Então, enquanto tiver o processo administrativo, tá? É o seguinte, abrir o processo. O que acontece, cara? Puta, eu vou ser penalizado, eu vou ser demitido. Se eu for demitido, eu não vou ficar impedido de fazer concurso público por um tempo, ficar na geladeira. Eu vou sofrer as consequências. Então, eu vou me antecipar e nessa antecipação eu peço para sair, eu peço exoneração a pedido. Para quê? Para tentar sair da punição, tá? Do constrangimento da pena de demissão. Só que o legislador, sabiamente, disse o seguinte: negativo, 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 negativo. Você só pode sair após o julgamento ou cumprida a sua penalidade. Finalmente, nosso último dispositivo, né? Parágrafo único. Havendo requerimento de exoneração a pedido, este deve ser juntado aos autos para apreciação ao término do procedimento. Está aí. Tem que constar o auto lá, o pedido dele. Ele não vai ser deferido porque ele está respondendo. Pronto. Finalizando essa aula longa aí,
1h25, né? Inclusive é a aula mais longa aí que nós temos dessa lei 207. Seja você mesmo, todos os outros já existem, olha aí. Seja autêntico, seja você mesmo, né? Aí eu dou um recado para vocês, nunca tente, gente, você, tá? Se espelhar no, claro, você se inspirar nos outros, tudo bem, mas tenta ser você mesmo. Os outros já são os outros, né? E você não pode ser os outros, você só pode ser você mesmo. Eu vejo que as pessoas têm uma dificuldade muito grande de se autoaceitarem. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique like.